Glória a Deus. Amém? Olha só, os dias dos pais, eu confesso que eu queria falar aqui de Abraão, né, o pai da fé. Sei lá, talvez Jacó, né? 12 homens e um destino, quem sabe, né? Podia falar de Jairo, né? À espera de um milagre. Mas eu fiquei insistindo com Deus, né? Senhor, eu queria tanto falar de um pai, mas a palavra que ardia no meu coração não era essa. E eu disse, Senhor, eu não posso brigar, né? Afinal, a igreja é sua. Eu sou somente porta-voz da sua palavra. E aí, pai, aguenta coço. Aguenta ou não aguenta? Sim, os homens tudo mole, aí não responde não, é? Amém, glória a Deus, porque meu pai aguenta, viu? Eu garanto que meu pai aguenta. E aí você vai se preparando aí, porque eu recebi, eu tenho que entregar para você isso também. Mas a verdade é que você teve um almoço aí, Dia dos Pais, né? Soube que uns almoçaram lasanha, né, Magal? Almoço Dia dos Pais, negócio especial, né? Mas eu quero falar a respeito, não de um almoço, mas eu quero falar de duas possibilidades que você pode seguir na sua vida de homem, na sua hombridade, na sua paternidade, na sua vida cristã. Você pode seguir o prato de Herodes ou os cestos de Jesus. Você está convidado a escolher aonde você vai se servir, em que mesa você vai se servir. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 21. Mateus 14, de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus 2 discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E
tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti porque cremos na revelação da Tua palavra, Senhor. Nós temos expectativa por ouvir a Sua voz. Por isso, Senhor, fala conosco. Nos usa conforme é o desejo do Teu coração. Que o nosso coração e a nossa mente possam estar cativos a Ti e à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Nós, como compartilhamos, vamos conversar a respeito desses 2 acontecimentos que o livro de Mateus vai relatar para nós, que é a decapitação de João Batista por Herodes e a multiplicação dos peixes por Jesus. E nessas situações, eu queria que você prestasse atenção tanto nas atitudes de Herodes quanto nas atitudes de Jesus. Essas atitudes, elas vão ensinar para nós como não se comportar e como se comportar em nossa jornada na vida cristã, e por que não dizer para vocês, pais, na sua jornada como pai, na sua condição de sua família. E a gente vai começar observando o prato de Herodes, aquilo que esse prato servia. Herodes era o típico exemplo de um homem orgulhoso, um homem movido pela sua obstinação e carnalidade. E a gente vai ver que essa obstinação de Herodes, a sua carnalidade, seu orgulho, seu pecado, levou ao profeta João ser morto, ser decapitado, ter sua cabeça servida num prato. E a gente vai começar a pensar em algumas atitudes que Herodes teve. O que é que esse prato de Herodes servia? Ou melhor dizendo, a que esse prato de Herodes servia? E a primeira característica, o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com você é que o prato de Herodes, ele servia ao medo de perder o poder. Você observa comigo os versículos que a gente leu aqui em Mateus capítulo 14, os primeiros 2 versículos, o verso 1 e 2, ele vai trazer a informação seguinte para a gente. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E diz assim: João Batista ressuscitou. Não é possível. O homem ressuscitou. Eu acabei de matar o homem, já tem outro igualzinho a ele se levantando e falando. Só pode ser ele que ressuscitou. E isso trouxe mais uma vez perturbação para o coração de Herodes. Herodes, ele era governador da Galileia, também recebia o título de rei daquele povoado. E você vai observar que João era o profeta que se levantou contra o pecado de Herodes. João foi aquele que diante de Herodes disse assim: olha, isso que você está fazendo não é lícito. Você não pode possuir a mulher de seu irmão. E quando João, como profeta, falava contra o pecado de Herodes, quando João denunciava o pecado de Herodes, isso na cabeça de Herodes talvez pudesse causar um medo de perder o poder, porque poderia causar revolta ao povo. E ele disse assim: eu vou ter que calar a voz desse homem. Eu vou ter que colocar esse homem na prisão. E a verdade é que muitos homens, nos dias de hoje, eles querem calar tudo que ameaça o seu poder. Eles querem silenciar tudo aquilo que impede de estar no poder ou a sensação de estar no controle. Meu irmão, se você ligar a TV todos os dias, tantas histórias absurdas que a gente ouve.
de homens matando mulheres. Eu não estou aqui levantando bandeiras, meus irmãos. Eu só quero que você entenda que muitas desses homicídios que acontecem são simplesmente porque você está diante de pessoas que não conseguem ser confrontadas, que não conseguem ouvir uma voz contrária, que não conseguem ouvir uma voz que ameaça o seu governo e o seu poder. João era essa pessoa que ameaçava o poder, o governo de Herodes. Talvez, na relação de muitos em família, a voz da esposa seja essa voz que ameaça o seu poder. Muitas vezes você quer silenciar essa voz. Muitas vezes você não quer ouvir essa voz porque perturba ouvir essa voz que confronta. E é melhor dizer: cala a boca, mulher. Eu não aguento te ouvir. Muitas vezes são os filhos que estão diante de você implorando a tua paternidade, mas você quer calar essa voz porque exercer a paternidade rouba o teu tempo de descanso. E você quer calar essa voz. E Herodes quis calar essa voz. Herodes quis calar a voz que dizia assim: não é você quem governa, Herodes. Há um Deus que governa. E ele não está de acordo com a tua conduta. E Herodes quis calar a voz de João. Assim como, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele já temeu. Mas você vai observar comigo que Herodes não era somente alguém que tinha medo de perder o poder. Ele era um homem obstinado. Porque, veja só, ele coloca João na prisão. João não estava morto ainda. E João continua falando lá na prisão. João continua alertando a ele: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não te é lícito viver essa relação adúltera. Essa relação era tão confusa que até eu tenho dificuldade de explicar para vocês o nível de confusão dessa relação que Herodes tinha. Porque ele estava se relacionando com a mulher de seu irmão, que era sua sobrinha. Avalia a confusão. Era um adultério, era um incesto, era uma coisa terrível. E João estava ali diante de Herodes dizendo: você não pode fazer isso. Você não pode. E todas as vezes que um profeta de Deus se levanta e sinaliza um pecado, o pecador deve considerar isso como misericórdia de Deus. Você entende? Toda vez que alguém se levanta na sua vida para dizer: você não pode fazer isso, essa não é a vontade de Deus, você deve considerar isso como misericórdia de Deus na sua vida. Porque Ele te ama. E Ele está levantando alguém para sinalizar que você está andando por caminho de morte. Assim era na vida de Herodes. O Senhor havia levantado João como profeta e estava sinalizando a ele: está errado. Você não pode. Essa não é a conduta. Você não pode fazer isso. Não é assim que se procede. Não é essa a família que o Senhor desenhou. Você não pode fazer isso. Mas a verdade é que ele tinha um coração obstinado. Meus irmãos, eu não aconselho homens. Eu aconselho mulheres. E nos últimos dias eu tenho ouvido tantos relatos de tantos homens obstinados. Tantos homens que se mantêm numa postura orgulhosa, num caminho de erro e de morte. Porque não querem ouvir a voz do profeta. Estão se matando suas esposas, matando seus filhos, por causa da obstinação do coração. Meu irmão, que esse não seja você, em nome de Jesus. Porque para o obstinado, não tem como se relacionar com Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. Ele não considera mais a voz profética. Ele não considera mais a voz do Senhor, porque o seu coração tem certeza de que está certo. O obstinado é aquele que está andando por um caminho errado, tendo certeza que está certo. O mundo todo está errado, só ele está certo.
E muitas pessoas se levantam para falar ao obstinado, mas ele permanece no caminho do erro. Assim foi Herodes. João, por várias vezes, alertou a ele: isso não te é lícito. Mas o obstinado fala: não quero ouvir, eu estou certo. Diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Meus irmãos, nós precisamos fazer essa oração diariamente. Nós não podemos seguir um caminho de obstinação. Sabe, homens, eu digo sempre para o meu marido: vocês são uma pedra preciosa que o Senhor colocou aqui na terra para exemplificar quem é Deus, o Deus Pai. Mas Satanás resolveu roubar de vocês a hombridade, roubar de vocês aquilo que o Senhor implantou como marca dele em vocês, a integridade. Deus chamou cada um de vocês para serem íntegros e para andarem em humildade. O humilde, ele sempre consulta outros e ele sempre diz: será que eu estou certo? Será que o erro não está em mim? Meus irmãos, ouçam suas esposas. É verdade, vocês são sacerdotes do lar. E a palavra final é de vocês, tem que ser. Mas deem ouvidos à auxiliadora idônea que está ao lado de vocês. Não andem por um caminho de obstinação, porque esse caminho, ele leva à morte. E diante dessa obstinação do coração de Herodes, a malignidade de seu coração foi exposta naquele prato. Por quê? Porque o texto nos diz que Herodes, ele prendeu a João, mas o seu desejo era matá-lo. O texto fala isso, que ele prendeu a João, mas o desejo do seu coração era matar João. E aí você entende que o nosso coração é mau. Ontem à noite Júlia me perguntava: mãe, o que é ser entregue à sua própria consciência? Que a Bíblia fala que o Senhor entregou os homens à sua própria consciência. E eu tentei explicar a ela, dizendo que nós só temos condições de fazer boas coisas quando nós estamos conectados ao Senhor. Que nós só temos condições de andar e trilhar um caminho reto quando mantemos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós nos distanciamos desse caminho, quando nós resolvemos andar e trilhar pelo nosso próprio caminho, a malignidade do nosso coração é exposta. E nós somos entregues à nossa própria consciência. E não há nada de bom na sua consciência. Meu irmão, você não é bom. Você não é bom. Eu não sou boa. Se eu for entregue à minha própria consciência, eu só vou pensar besteira. E os pensamentos só vão vir de mal a pior. Herodes prendeu a João, mas o desejo do coração dele era matar João. Porque o coração do homem é mau. Porque há malignidade no coração do homem. A verdade é que muitos de nós talvez não cheguemos às vias de fato. A gente não está por aí matando pessoas. Mas no nosso coração, elas já morreram. Por quê? Porque a gente talvez esteja trilhando esse caminho de obstinação. E esse caminho expõe a maldade, o mal que há em nosso coração. Meu irmão, e depois disso, é ladeira abaixo. Quanto mais você se distancia dele, mais a exposição do mal aparece. E mais você demonstra a quem a sua vida está entregue. E você vai ver aqui que chegou o dia do aniversário de Herodes. E a Bíblia vai dizer que em comemoração a esse aniversário houve uma festa.
nessa festa, a enteada de Herodes, a filha de Herodias, vai e apresenta uma dança. Aí você acha que ela dançou o quê? Ela dançou balé no aniversário de Herodes. Ela estava lá vestida de rosinha, com a sainha de tule. Meu irmão, essa foi uma dança diabólica. Era um ritual totalmente sensual e carnal. E essa mulher, ela estava completamente entregue a demônios, dançando ali no aniversário do rei. E a Bíblia diz que ele fica louco. Essa que é a verdade. Ele fica louco e ele diz para a enteada dele que ela poderia pedir qualquer coisa para ele. Em outro evangelho a gente vai ver a descrição que diz até a metade do meu reino. Até a metade do meu reino eu te dou. E aí você observa o que é que um homem entregue aos seus desejos carnais pode fazer. Ele perde a cabeça. Foi isso que aconteceu com Herodes. Ele simplesmente perdeu a cabeça. E quantos casamentos se destroem porque alguém se entregou aos seus impulsos? Quantos relacionamentos acabam? Quantas famílias são desfeitas por 5 minutos de prazer? Meu irmão, você não é carnal. Você não é carnal. Você é espiritual. Você é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você não está entregue aos impulsos da sua carne. Deixa eu te lembrar. Carne não se converte. Carne tem que morrer. Mate a sua carne. Mate os seus impulsos. Sabe, a coisa mais absurda que um homem pode dizer: eu pequei por causa dela. Tenha vergonha na sua cara. Você é responsável pelos seus atos. Não há nenhum comportamento que justifique o seu pecado. Eu não estou tirando a responsabilidade da mulher, mas eu estou dizendo que a responsabilidade do pecado é individual. Você precisa ser responsável pelos seus atos. Você tem compromisso com Deus. O mundo está carente de homens íntegros. Sabe, enquanto a gente ouvia Deus, para entrarmos nesse período de jejum e de oração, o Senhor foi me lembrando de tantos casos, de escândalos que nós temos vivido nos últimos dias dentro da igreja. De pastores que têm se prostituído, que têm adulterado, que têm usado da sua autoridade pastoral para abusar de suas ovelhas. Você é espiritual, meu irmão. A sua vida fala, os seus atos falam diante de Deus. Nós vamos responder por cada um deles. Por cada um deles. Nós precisamos nos arrepender por isso. Nós precisamos nos arrepender. O Senhor haverá de cobrar de nós. E a verdade é que diante da imoralidade e da obstinação, muitos já não têm nem mais coragem de se arrepender. Assim como foi com Herodes. Porque ele tinha uma reputação. A
Bíblia diz que aquela mulher dançou aquela dança diabólica diante de Herodes e disse: o que eu quero é a cabeça de João num prato. E ele diz assim, o texto, que Herodes se entristeceu. E eu me pergunto, mas por que ele se entristeceu? Se lá no início do texto a Bíblia diz que ele queria matar João. Mas ele era detentor do poder. Ele podia deixar lá João quietinho e arrumar um homicídio de uma maneira que ninguém soubesse que João tinha sido morto por ele. Mas ali era o aniversário dele. Todos estavam presentes. Todos iriam ver. E ele se entristece, não por causa de João, mas porque aqueles homens vão ver que ele é responsável pela morte de João. Mas ele não podia voltar atrás, porque ele tinha um nome a zelar, porque ele era o rei, e porque ele tinha prometido sob juramento dar àquela mulher endemoniada tudo que ela quisesse. Por causa da reputação, a cabeça do profeta foi entregue num prato. Até onde você vai por causa da sua reputação? Meu irmão, tem gente que vive no pecado há não sei quantos anos, mas não confessa por causa de reputação. É tempo de se arrepender. O que é que vale tua reputação? A tua reputação vai te levar para o inferno. Você precisa se arrepender, e é hoje. O céu não está nem aí para a tua reputação. Se você está preocupado com o que os homens vão dizer a respeito de você, deixa eu te dizer, os homens não podem salvar a tua alma do inferno. Não se preocupe com a sua reputação. Não se sirva da sua reputação para não se arrepender. Hoje é dia de arrependimento. Ele está aqui. Ele está aqui. Sabe, você é livre para se arrepender, para lançar fora todo o peso da reputação e dizer a Ele: eu sou isso mesmo. Eu estou aqui porque eu quero me servir nos cestos de Jesus. E é justamente sobre esses cestos que a gente vai conversar agora. Sabe, João morreu. A cabeça de João foi entregue no prato. E diz a Bíblia que os discípulos de João pegaram o corpo, sepultaram o corpo e foram até Jesus dar a notícia. E nos diz a Bíblia que Jesus pega um barquinho e ele quer ficar sozinho. Ele quer ir para um lugar distante das multidões. Eu acho que Jesus queria chorar, feito eu quero chorar agora. Ele queria chorar porque ele amava João. João era primo de Jesus. João foi aquele que o Senhor escolheu para ser a voz do que clama no deserto. João foi o preparador do caminho. João foi aquele do qual o próprio Senhor Jesus Cristo deu testemunho, que disse a respeito de João: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém como ele. Esse era João. E foi esse João que foi morto, que foi decapitado, que foi sepultado. Jesus não teve nem direito a ir ao sepultamento de João. Você acha que Jesus não ficava triste, não? Jesus ficava triste, irmão. Jesus era homem. Como é que tu se comporta se tu recebesse essa notícia que teu
melhor amigo, teu companheiro, aquele que preparou o caminho para tu andar, morreu dessa forma. E tu não pôde nem se despedir dele. A Bíblia diz que Jesus pega um barco. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Aí Jesus disse assim: ai, vou ficar aqui, vou derramar minhas lágrimas no mar. Já está tudo molhado mesmo. Mas a verdade é que para onde Jesus ia, as multidões seguiam. E diz a Bíblia que Jesus está no barco. Eu fico imaginando a cena, Magal. Jesus no barco, no meio do mar, e vendo lá longe o povo andando, fazendo caminho a pé. A Jesus disse assim: não é possível não. Sou grifo meu, viu? Meus irmãos, o povo andou 8 quilômetros para encontrar Jesus do outro lado. E a primeira coisa que a gente aprende com os textos de Jesus é o negar-se a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus pegou o barco para ficar sozinho. Mas a Bíblia também diz que Jesus desceu do barco e viu as multidões. E ele disse assim: é verdade, eu estou triste. É verdade, eu queria ficar só. É verdade, eu não queria fazer nada. Eu não queria ver esse povo, eu não queria curar. Eu queria chorar a morte do meu primo, do meu amigo. Mas eles estão ali. E eles precisam de mim. Você entende o nível de propósito que Jesus vivia? Ele negou a si mesmo. Os sentimentos de Jesus eram válidos. Ah, meu irmão, às vezes eu estou abusada, mas é abusada porque eu estou, nem eu sei por que é. Isso não tem validade nenhuma, isso não valida comportamento. Mas o sentimento de Jesus era válido. Ele estava de luto. Ele tinha o direito de ficar só. Mas ele disse: eu não me movo pelos meus sentimentos. As minhas circunstâncias não definem o meu propósito. Jesus era um homem abnegado. Ele negou a si mesmo. Ele viu as multidões. Os textos de Jesus nos ensinam a respeito da compaixão. A Bíblia diz que Jesus olha as multidões quando ele desce do barco. E a Bíblia diz: ele se compadeceu delas. E ele as curou. Fico imaginando que a última coisa que Jesus queria fazer naquele momento era curar, minha gente. Porque Jesus, se eu fosse Jesus, eu, filha de Deus ali, cheia de poder, eu dizia: tudinho curado. Bora. Não é perrenoso, não. Não era não? Rápido, não era, Magal? Cura no atacado. Ele podia ter feito isso. Mas Jesus não trata assim. Jesus, na multidão ele vê um. Na multidão ele vê a Albânia. Na multidão ele te vê. Ele não trata a gente no atacado. Quando eu penso que Jesus ouve cada oração que é feita aqui, que Ele se inclina para ouvir, e que Ele trata individualmente com cada um. Imagina aquela multidão e Jesus curando os enfermos, um a um. Compaixão.
Compaixão é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. É olhar para o outro e dizer: o que é que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso abençoar a tua vida? E Jesus sempre era assim. Jesus sempre é assim. E Jesus ofereceu o que ele tinha em suas mãos. Era cura. E ele curou. E você imagina, né? Que isso não foi rápido. Os enfermos sendo curados. O pastor falou ontem no Cajar de Pão que um dia, quando o pastor Paulo mandou os enfermos virem, ele não sabia que pastoreava tantos enfermos. Agora imagina Jesus. Imagina a fila de Jesus. Essa fila rendeu. Tanto é que o tempo passou. E os discípulos vendo aquela multidão em cima de Jesus, e o tempo passando, e eles chegam para Jesus e dizem assim para Jesus: olha, Jesus, a hora está avançada. Despede essa multidão para que eles possam ir e assim eles possam comprar comida para se alimentar, porque a gente está no meio do deserto. Aí Jesus dá uma resposta extraordinária, né? Por que é que vocês estão vindo a mim? Dai-lhe voz de comer. Aí a princípio você pode pensar: o que é isso? Jesus estava terceirizando aí a responsabilidade. E como é que ele faz isso? Bota os discípulos nessa saia justa. Como assim, Jesus? Como assim você está mandando os discípulos resolverem o problema? Você está dizendo, Jesus, que o problema não é seu? Resolvam. Jesus estava querendo despertar no coração daqueles homens e também no nosso o comprometimento coletivo. Jesus estava dizendo: o problema do teu irmão é teu problema. Você precisa se envolver com ele. Eu já dei o exemplo para vocês. Eu estava sozinho, no meu barquinho, querendo ficar no meu molinho, chorando. Mas eu me compadeci desses homens. E vocês também precisam se compadecer. Vocês também precisam se envolver. Deem vocês mesmos de comer a esses homens. E aí os discípulos: mas como é que a gente pode fazer? Como assim? Sabe, minha gente, muitas vezes a gente está assim: eu não posso fazer nada pelo problema do meu irmão, sabe? Eu não posso me envolver. A verdade é que se envolver dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Meu irmão, deixa eu te dizer, evangelho não é romance. Aquele romance que tu lê em casa sentadinho. Não é. O dia que tu dissesse sim para Jesus, que tu fosse inserido no corpo de Cristo, você está comprometido com esse corpo. De fato que quando um irmão está sofrendo, o problema é teu também. Então, à medida que eu chego junto de alguém e eu começo a me envolver com esse alguém e eu começo a consolidar esse alguém na fé, eu vou ter novas demandas. E às vezes eu não quero novas demandas, porque minha vida já tem muitas. Mas eu preciso me comprometer. Há um compromisso coletivo. Igreja é corpo. Você não é igreja só, meu irmão. Você precisa se comprometer com as demandas do seu irmão, esteja ele perto ou longe. A igreja do Senhor é aquela que assume responsabilidades coletivas. E essa pergunta de Jesus, melhor dizendo, essa ordem que Jesus deu aos discípulos: vão e
deem vocês mesmos de comer à multidão, faz com que os discípulos comecem a se mexer, né? Porque Jesus quer despertar movimento no meio da igreja. E eles começam a se mexer. E eles apresentam a Jesus. O que é que a gente tem aqui, Jesus? 5 pães e 2 peixes. Eles foram instigados por Jesus. E eles trazem diante de Jesus 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus vê aquilo ali, Jesus diz assim: olha, tragam a mim. E essa frase de Jesus, ela é repleta de significado. Por quê? Aqueles homens, eles vieram diante de Jesus com a sua fraqueza, com a sua escassez. A gente só tem isso, Jesus. 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse assim: olha, me entrega. Você está entendendo, meu irmão? Os cestos de Jesus nos ensinam que Ele é a fonte do milagre. As demandas, elas são muitas. Elas são maiores do que nós. Quando você começa a olhar para essa comunidade, por exemplo, e você começa a olhar as demandas, diz: Senhor, como assim? Como é que eu vou ajudar essas pessoas? Como é que eu vou mudar a realidade dessas crianças? Como é que eu posso fazer alguma coisa aqui? Jesus está dizendo assim: apresente o que você tem nas suas mãos a mim. Traga a mim. Eu sou a fonte do milagre. Nunca será pela minha força. Nunca será pela tua força. Sabe, nós somos impotentes diante das desordens do mundo. Se você começar a ver o nível de desordem que esse mundo está, meu irmão, você deprime. Mas a verdade é que Jesus está nos dizendo assim: olha, para de olhar para as tuas impossibilidades, entrega ela nas minhas mãos. Eu sou a fonte da bênção. Eu sou a fonte do milagre. Aí Jesus vai dar aula de milagre para a gente. Porque Ele pega a fraqueza daqueles homens, a impossibilidade daqueles homens, que é a oferta, os 5 pães, os 2 peixes. E Ele organiza aquela multidão que diz a Bíblia que tinha mais de 5.000 homens, sem contar com as mulheres e as crianças. Você imagina a quantidade de gente que tinha ali. E Ele organiza, manda que aquele povo se assente sobre a relva. Ele pega os 5 pães, Ele pega os 2 peixes, Ele olha para os céus e Ele abençoa. Jesus pega a fraqueza daqueles homens, a pouca força daqueles homens, e diante de Deus, Ele abençoa. Quantos de nós temos olhado para os nossos cenários e temos murmurado? E temos dito: mas como é que eu posso fazer se eu só tenho isso? Mas como é que eu posso mudar se eu não tenho influência? Mas como é que eu posso crescer se eu não tenho dinheiro? Essa não é a aula do milagre de Jesus. A aula do milagre de Jesus é: eu abençoo o que eu tenho e eu entrego em tuas mãos, Pai. Os cestos de Jesus nos ensinam que a bênção, a gratidão, ela gera multiplicação. Você precisa ter um coração grato. Você precisa declarar palavras de bênçãos no cenário da sua escassez. É pouco, é muito pouco, é verdade. Abençoa, agradece. A multiplicação vem a partir de um coração grato, a partir de um coração inclinado a abençoar. Jesus abençoa aquela oferta. E a vocês, especialmente aos homens, é tempo de começar a declarar palavras de bênçãos dentro do seu lar.
começar a declarar sobre aquele menino, que quando você chega do trabalho, que você quer se jogar no sofá, ele corre para cima de você e vem para brincar com você. Declara sobre ele a bênção de Deus. Declara sobre ele a palavra de Deus. A sua boca é boca de profeta. E você precisa profetizar vida. Você precisa abençoar a sua família. Você precisa entender, assim como Jesus entendeu. Jesus vivia por um propósito, meus irmãos. Sabe por que Jesus desceu do barquinho? Sabe por que Jesus foi atender as multidões? Sabe por que Jesus curou os enfermos e multiplicou pães e peixes? Não foi por causa da multidão, não. Não? Não. Foi por causa da obediência ao Pai. Porque o desejo de Jesus sempre foi obedecer e agradar ao Pai. Homens que vivem por um propósito desejam em tudo obedecer e agradar ao Pai. Jesus era o extremo oposto de Herodes. Herodes foi aquele homem orgulhoso, obstinado, que pelo seu orgulho e obstinação matou o profeta e serviu a sua cabeça num prato. O prato de Herodes representa quão rasas eram as suas relações. Sabe, orgulhosos, obstinados, nunca desenvolvem relacionamentos profundos, porque eles só se preocupam consigo mesmo. Eles só são preocupados com as suas vontades, com o seu próprio reino. Eles não têm tempo para desenvolver relacionamentos. Ao contrário de Jesus. Jesus serviu aquela multidão e a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. E você sabe que 12 era a representação de cada tribo de Israel. Jesus estava dizendo: eu estou aqui para alimentar todos vocês. A minha vida alimenta a todos vocês, a todos que se aproximam de mim. Sabe, certo dia eu ouvi a respeito desse cesto. Que esse cesto, que era o cesto que os viajantes carregavam pelo deserto, levando mantimentos. Por isso que tinha cesto no deserto, né? Eles não apareceram lá miraculosamente, não. O milagre foi da multiplicação. Mas esse cesto, você lembra que um dia Paulo saiu escondido num cestinho? Lembra dessa história? Eu estou falando num cestinho para ficar bonitinho, né? Mas foi um cestão. Porque Paulo, eu acho que ele não era pequenininho. Mas de qualquer forma tinha que ser grande, né? Para dar um homem dentro dele. Então, esse é o mesmo cesto. O cesto dos pães. Foi o mesmo cesto que Paulo se escondeu dentro. Então, era um cesto profundo. Jesus nos ensina a desenvolver relacionamentos profundos. Relacionamentos que geram demandas, sim. Mas relacionamentos que sempre serão oportunidade de demonstrar o amor e a compaixão do nosso Pai. Você pode ficar em pé, em nome de Jesus. Você tem sempre uma escolha. Sempre haverá essa escolha. Aonde você vai se servir? O caminho do prato de Herodes, muitas vezes, pode ser o mais fácil. Mas é um caminho que gera morte. É um caminho que deseja matar o corpo. Ele desejou matar o corpo. Mas a verdade é que o corpo de Cristo ainda continua vivo. Ele separou a cabeça do corpo, mas Cristo, o Senhor, o cabeça, se uniu ao corpo. Nós somos esse corpo e nós somos convidados
tal como Jesus. Aí nos servirmos nos seixos de Jesus, servir a outros desse mesmo cesto, cesto de compaixão e amor, que é a própria representação do nosso Cristo.